E aí galera, beleza? Mais um vídeo tutorial para o site adrianogiannini.com.br. Dessa vez eu vou mostrar como trabalhar com cenas no Flash, né? Me pediram para mostrar como fazer isso e aqui vai a aula de como trabalhar com cenas. Primeiro eu vou criar um arquivo novo ainda com ActionScript 2.0 e vou salvar de cara esse documento com o nome de cenas. Observe que eu já tenho uma interface um pouco diferente, até porque eu estou no Flash CS4 e não mais no Flash CS3 como eu havia usado em aulas anteriores. Então a ideia de cenas é a seguinte: observe que eu já tenho aqui cena 1, eu vou usar o atalho aqui Shift F2 para exibir o painel cenas e vou mudar o nome dessa cena. Eu vou dar dois cliques aqui, ao invés de cena 1 em inglês, vou colocar cena 1 em português. Então a ideia de cenas é a seguinte: você vai criar uma animação normal em uma cena e quando a animação dessa cena termina, naturalmente, normalmente, ela volta para o início e repete novamente. Então esse é o procedimento normal de quando você trabalha somente com uma cena. Ela vai acontecer, quando chegar no final ele repete, ou seja, um loop infinito. Agora quando você tem mais de uma cena, quando ele chega no final daquela cena, naturalmente ele vai para uma outra cena e para quantas você tiver naquela animação. Então veja só, eu vou criar uma animação simples aqui. Vou criar aqui um retângulo mesmo. Aqui no quadro 40, botão direito, insert keyframe. Vou arrastar ele até aqui. Botão direito, create shape. Então, tá lá. Vou pressionar um Ctrl Enter aqui. Tá aí a animação simples. Agora, se eu tiver uma outra cena, vou clicar aqui no sinalzinho de mais. Ele criou uma outra cena e eu vou chamar de cena 2. E nessa cena 2, eu vou criar uma outra animação. Vou usar uma bola agora. Vou mudar a cor também para ficar uma coisa diferente. E vou para o quadro 35, botão direito insert keyframe. Eu vou arrastar para cá. Botão direito create shape. Então veja só. Apesar de eu estar na cena 2, quando eu pressionar um Ctrl Enter ele vai para a cena 1, porque é a primeira na ordem na ordem das cenas aqui, ou seja, cena 1, cena 2, então ele vai exibir primeiro da cena 1, quando acaba ele vai para a cena 2, ó. Aí depois volta para a cena 1. Só que o que eu quero, até aqui tudo bem, isso aqui é o basicão de cenas, mas eu quero ter um controle, então eu vou voltar para a cena 1 e aqui no final, menu Window, Actions, eu vou aqui em Actions e vou colocar aqui um Stop. Ok, vou para a cena 2, no final, vou no menu Window, Actions e vou colocar um outro Stop. Então observe agora um detalhe diferente. Vou pressionar Ctrl Enter. Parou. Ele não vai para outra cena. Eu vou dar um Enter forçando ele para outra cena. Até aí ok. Eu vou voltar para a cena 1. Vou criar uma nova camada aqui embaixo. E vou criar um botão. Não vou nem colocar nome. Vou só usar um retângulo aqui como botão. F8. Botão. Ok. Nesse botão eu vou no menu Window, Actions, e vou dizer que ao clicar, ou seja, ao liberar o botão, Next Scene, ou seja, vá para a próxima cena. Ok? Então vou dar um Ctrl Enter. Ele parou. Quando eu clico, ele vai para a próxima cena. Agora, perceba que ele foi para a próxima cena e a animação não começou. Foi para a próxima cena, não começou. Então vou voltar para o botão Window, Actions, e além de ir para a próxima cena, eu vou colocar um Play. Vamos testar agora. Ctrl Enter. Vou clicar e agora ele foi, normal. Joia. Só que eu vou voltar, eu vou copiar esse botão aqui, vou para a cena 2 e vou colar ele aqui, até para não ter trabalho de criar um outro botão. Esse eu vou colocar em cima. Esse botão vai servir para fazer eu voltar para outra cena. Então vou selecionar o botão, Window, Actions. A diferença aqui é que ao invés de Next Scene vai ser Prev Scene. Vou dar um Ctrl Enter. Foi. Próxima cena, funcionou. E voltar para outra cena também funcionou. Simples, não é? Então é isso. Eu mostrei como trabalhar com cenas.